Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges, me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar contigo, eu envio um raio de luz de minha consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração. Mais e mais receptivos, eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. A consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser. E assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para quem chegou agora. Solange. Boa noite. E Maria Fernanda. Tudo bem? Solange, você pode ler para nós? Que página que está, Roberto? 250. No primeiro parágrafo. Porém, tenho que dizer que. Tá. Vamos lá? Vemos? Porém, tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Esse pedaço, eu estava lendo outro dia, ele fala que mesmo, né, a gente tendo alcançado, né, um grau mais elevado, mesmo assim nós estamos ignorantes do que é a verdadeira espiritualidade, né, realidade de um nível superior, né? E que seria mais esse culto que ele fala, seria a gente, depois que está nas cartas e ter enxergado tudo isso, partir novamente para uma religião, esses cultos aqui, seria isso? Não, eu entendo que ele está chamando cultos, é você partir para outras religiões mesmo. Religiões, nós discutimos isso, né, Vladimir, já, mas eu ainda fiquei meio... É isso, né? Que a gente, porque ele fala, né, que a gente, ele chama, a gente fala que a gente é ignorante do verdadeiro e falso na espiritualidade superior.
como a gente não é ignorante mesmo na espiritualidade superior, pode aparecer algum tipo de religião que para a gente pareça estar colocando em contato com o pai, sei lá, eu, de alguma forma diferente dessa que a Religião, gente está né? tendo aqui. Mais, mais, mais fácil para conhecer o pai do que essa, né? Então, E ele é por fala isso, também né? que nem assim chegou o fim dos seus problemas, mesmo a gente estando mais elevado espiritualmente, né? Isso. A gente está mais elevado espiritualmente, mas ainda é ignorante ainda. Mesmo assim, ainda nós vamos continuar É, tendo problemas. isso. Ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior. A gente não tem como saber. É isso que eu Eu entendi, é acho que isso. a única coisa, o único jeito de saber é fazer o que a gente faz mesmo, estudar, meditar, orar, praticar os ensinamentos, né? Eu não vejo outro jeito, não. Mas mesmo assim, né? Vamos lá, então. Oi, Ana, você ia Eu, falar alguma coisa? Acho que a Ana ia falar. vai Eu, falar, eu, Ana? eu ia falar Ah, que esses diferentes cultos, né? Às vezes a gente se pega alguma outra, outra proposta e Outro diz, ensinamento, né? ou outro um ensinamento de outro mestre, e a gente acaba se perdendo um pouco. Então, eu entendo que aqui ele então, pode estar dizendo isso, né? Alguém lança que, olha, tem um estudo XYZ que ajuda, tal, e de repente a gente vai atrás disso, né? E você começa a cultuar outras coisas, no sentido de culto de É, cultuar. isso mesmo, também concordo. De repente aparece alguém que fala que, sei lá, que fala com Jesus e que fala, diz que fala com Jesus e começa a atrair a gente, a vontade que a gente tem de estar com o mestre e pode desviar a gente do caminho. Exatamente. O microfone está eu, fechado, de Fátima. Agora, está fechado? Abriu. não, Eu acredito que, como a gente está nesse universo humano, quando ele fala aqui da nossa ignorância, né? Quando a gente tiver menos ignorante, a gente vai conviver com isso tudinho, numa boa, sem entrar, porque já está convicto da existência dele em nós. Enquanto a gente não está. A ignorância da gente é isso, porque ele fala muito assim: a gente não deve criticar, a gente não deve fazer esses tipos de coisa. Quando a gente faz isso, é porque a gente ainda está ignorante. Quando a gente melhora, eleva o nosso conhecimento, aí a gente já nem critica mais nada disso, porque também não está na gente, Então, está no outro. mas eu acho que é um pouco mais ainda que ele fala dessa ignorância, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho, né? Pode até não ser um Não, estou exemplo. dizendo que Mas, eu por entendi exemplo, também. não, beleza, eu acho que está boa a tua percepção. Mas, por exemplo, de repente, como a gente é ignorante, de repente começa a seguir. é, eu não estou querendo criticar ninguém, nem ferir ninguém, só estou dando um exemplo. Começa a aparecer alguém, por exemplo, que se coloca como Saint-Germain. Eu ia falar Sananda, mas vou falar Saint-Germain. E começa a falar como Saint-Germain, eu sou Saint-Germain, eu recebo Saint-Germain. E aí falam coisas que na nossa cabeça encaixam, e de repente você começa a seguir alguma coisa que, que pode não ser verdadeira. Né? Pode não ser verdadeira. Por exemplo, começa a cultuar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está buscando. É, O que é muito importante a gente perceber que a gente lê, estuda, discute, medita sobre cartas de Cristo, buscando diminuir essa ignorância da espiritualidade superior, né? De compreender melhor, perceber o caminho crístico com mais realeza, com mais realidade, né? Não, com mais realidade e tal. E, e é difícil se você está indo num caminho, aparece uma outra ideia, uma outra coisa, você vai. Às vezes você tem que começar tudo de novo, né? É complicado, né? é. É,
Ele fala que quando a gente toma decisão, isso não quer dizer que você já se evoluiu, né? Acho que é isso que ele quer dizer, né? Então, mas a evolução também não é a iluminação, né? A evolução é um processo gradual. A gente É um está processo. em evolução, É, né? Enquanto a Como assim? gente não se forma, né? Não chega lá no final da faculdade, no último ano, é. Vai não, ser não outros vai. tipos de problema, né? Outras provas. Com certeza temos o tempo todo, né? É, Mas a gente vai se iluminando no caminho também, né? é. Sim, é Dos como um frutos, aluno, né? né? Como um aluno. No meio do caminho ele vai se graduando cada vez mais, mais e mais. Mas a iluminação, né, final, aí é um outro estágio que começa, né? Como depois que termina a faculdade, você, sei lá, ou entra na vida de trabalho, ou vai fazer ainda uma pós-graduação, né? Mas desde que a gente começou a entrar na escola no primeiro ano até o último, a gente está em evolução, né? Fala. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, vocês podem avaliar se encaixa ou não nisso aqui que está sendo dito nesse parágrafo. Eu vi um link de uma meditação que é de outro mestre, e aí eu comecei a falar, deixa eu ouvir o que ele está falando, né? Falou coisas interessantes, foi indo, 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 mas aí quando eu ia começar a entrar, eu falei, gente, aí eu tive essa sensação de estar indo para o outro deserto, extenso deserto, sabe? De estar desviando do meu caminho. Eu falei, não, olha, eu nem consegui, né? Não cheguei nem assim em um 10% conseguir realizar, entender e praticar 10% do que tem nesse livro das cartas. Né? Por que eu vou procurar outra coisa? E aí, lendo isso, eu lembrei da minha. Isso aconteceu hoje de manhã. Essa sensação, eu falei, não, não é por aí. Boa. Uhum. É que às vezes Ah, essa coisa da busca, ela é um bichinho que dá coceira na gente, É, né? A gente vê um negócio no YouTube, puxa, que legal, não sei o que, tal, e compartilha com outras pessoas, e aí começa a seguir o cara e vê que ele fala coisas legais, interessantes. No fim a gente acaba, né, desviando realmente, perde um tempo, né, ali. Mas também é aprendizado, Mas, né? A pessoa acaba voltando, volta com mais é, força, né? não é questão de julgar juízo de valor, não, esse ensinamento é melhor que o outro. Não, é porque assim, se a gente tomou essa escolha de seguir esse caminho, então vamos é, fazer direito, né? Porque o cara da meditação falou assim: olha, se você começa a escutar isso, não sei o que tal, e você não está realmente decidido de entrar de cabeça, então é melhor você sair agora. Eu falei, tá certo, então eu pulei fora, entendeu? Eu disse assim, ó, não adianta. Se você está é, fazendo por curiosidade, para ver se tem uma coisa melhor, ok, você entrou lá. E aí caiu essa ficha mesmo, né? E que a pessoa teve na fala, ó, ou você entra de cabeça nisso aqui, ou você cai fora já. E aí eu percebi que eu estava querendo entrar num lugar que eu não era que eu acreditava, era mais curiosidade mesmo, como você falou, Roberto. e é interessante, né? Para mim, sempre tem aquela máxima, né? Quando ele fala que não tem nenhuma instrução melhor do que essa hoje, maior do que essa, ou que dê mais esclarecimento do que essa hoje, nos dias de hoje, né? E tenho certeza que se tivesse alguma coisa para acontecer ainda nos próximos séculos, mais clara, não, estou falando séculos, mas sem basear daqui 100 anos, né? Daqui um tempo, Jesus ia falar, olha, daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo aparecerá um ensinamento que vai levar você a uma elevação de espiritual maior. Ele teria dito isso, porque é um mestre Jesus, ele está lá no alto, no limiar da consciência universal. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele diz nas cartas que estas cartas serão a base da evolução espiritual para os próximos 2000 anos. Ele afirma isso. Se tiver alguma coisa mais
mais clara do que isso, mais tecnológica do que isso, ele falaria, né? Ele não ia falar, não, eu não vou fazer propaganda do outro, né? Vou fazer isso. Vou falar do meu aqui, o outro depois, se quiser, fala dele. Não, ele fala, ele afirma para a gente. É daqui a base espiritual, a base do desenvolvimento espiritual para daqui a 2000 anos, né? Então ele falaria, nesse meio tempo vão aparecer algumas dos meus enviados, ou algum, sei lá, algum dos meus companheiros aqui que vão dar informação para crescimento. Não falou isso, ele não previu. E ou o que eu ele mesmo. fala é não saia do caminho. Não sai, não desvie, não vai para lá que você vai perder tempo. Perder tempo. E nem ele falou que ia Pagar. voltar, né? Não, Ou ele que já está, já quer estar aqui através das ele cartas, já ele fala voltou, isso. né? Ele já voltou. Ele não falou assim, aguardem cenas dos próximos capítulos. Isso, Falou, não, não. isso aqui é o ponto final, termina aqui. E se a gente pensar, né? Ele fala isso com muita clareza. É difícil da gente começar a entender, mas depois que a gente entende, está claro. Qual é o principal propósito do homem na Terra? Nunca ninguém tinha me dito, nem o Papa talvez não me dissesse isso se eu perguntasse para ele qual é o meu propósito. Ele ia falar, é amar Jesus, é ser caridoso, é ser bondoso. Não, Jesus disse assim, você tem que expressar a consciência universal. Como você faz isso? Transcendendo o seu ego. E para mim, isso é muito claro. Como é que eu transcendo? Como é que eu expresso a consciência? Se eu tiver transcendido meu ego, é a minha consciência, a minha alma e estou junto, estou colado, né? Não tem outra coisa mais próxima do que isso, né? Certo, continua. Posso falar uma? Claro. Só toma cuidado aí, pelo amor de Esses Deus, né? esses próximos 2000 anos, ele veio para nós praticarmos o caminho crístico, mais do que procurar intelectualmente, nós temos que praticar, e começa com não julgamento, não criticar, não ser, evitar realmente a maledicência. São coisas básicas. Essas energias, elas nos separam. E ele diz claramente que nós temos que compreender e praticar a unidade. Então, é muito básico, mas é um caminho tão difícil, na verdade, porque a gente tem muitas distrações. E aí, qualquer comentário que vocês fazem no grupo, por exemplo, eu estava, não, não faço isso normalmente, mas me chamou a atenção um determinado aspecto da discussão da política. Nós temos que realmente abençoar e compreender, isso é o mais importante, compreender que se há um indivíduo ou vários indivíduos políticos que sejam, ou qualquer indivíduo que são ditos corruptos, nós temos que avaliar onde está esse processo em nós, porque eles não estão lá à toa, eles estão mostrando algo para nós. Então, quando existem pessoas dessa natureza em nossas vidas, você tem que realmente ter vergonha na cara e humildade para realmente, assim, se esses corruptos estão na minha realidade, o que em mim gera a possibilidade dessa questão. Então,
mais do que nunca, realmente, a gente se responsabilizar por isso. Então, se está na nossa realidade, o que em mim não está bem? E é isso. O resto, o resto é uma discussão fútil. Mas o que a gente estava falando aqui, em relação, ele diz aqui, né? Ó, as cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade e eu concordo com a Celina. É verdade. Podemos continuar, né? Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagem, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos, nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental ou emocional, enquanto o outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um desses mestres espirituais está oferecendo o alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano, que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou alívio de Saber o que sua é que está. própria. Cada um deles encontrou alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida, todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com as pessoas que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. É igualmente importante. Venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra, eu dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim eu era, eu sou. Nestas cartas, estou dando a você a verdade, estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão, faço todos os esforços possíveis através de meu canal, para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio.
venho a você, que está além dessa carta, para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, eu que chamei do reino dos céus quando estava na terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês neste ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parece incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra, por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva, visível, de acordo com o padrão físico fundamental. Para compreender, sim. É que eu não estou com o livro. Desculpa eu estar interrompendo, porque eu não sei o parágrafo, se você está no meio de uma frase, né? Mas eu queria colocar uma coisa importante, e que é o seguinte: Deus é um, somos um com Ele, com a consciência divina. Uma das coisas que eu tenho muito claro em mim é que um dos saltos da minha consciência ocorreu há alguns anos atrás, quando eu conheci pessoas, mães de santos, e pessoas que invocavam e trabalhavam com Exus e pombagiras. Da mesma maneira que naquela época também tive contato com pessoas que tinham outras, seguiam outras denominações religiosas. Isso tudo é para, naquela época, o que me foi permitido, assim, observar e trabalhar sem nenhum preconceito. Veja bem, eu falo de uma experiência pessoal, mas outras pessoas que olham para o seu par e julgam, criticam, têm algum tipo de... geram algum tipo de distanciamento, isso diminui a capacidade de você perceber a realidade, porque você gera preconceitos. Então, é igual a Ana falou, que ela foi observar uma certa filosofia, um determinado tipo de meditação. Tá ótimo, não tem que julgar. Então, assim, uma das bases para que eu conseguia assimilar muita informação era exatamente esse fato de não ter esse preconceito. Uma das coisas da minha natureza é realmente não ter esse tipo de preconceito. Então, o começo do processo de elevação da consciência é nós realmente vivermos essa questão que as cartas trazem, que é
trabalhar a unidade, a unicidade. Então, primeiro, uma das coisas importantes no começo dessa nossa caminhada é realmente olharmos para o outro e realmente abençoar, não ter nenhum tipo de preconceito. Então, isso foi uma das coisas que me permitiu compreender muitos aspectos e ter muito conhecimento de coisas dessa natureza. Então, assim, não se ater às cartas é um norte, é uma verdade profunda, mas ela envolve você olhar para as pessoas ao seu redor e compreender que cada um tem algum aspecto e não ficar falando de coisas dissonantes, que causam dissonância. Não tem que ter esse tipo de preconceito, de falas que não estão em consonância com a unidade. Isso é uma das coisas isso que está nas cartas. Ele fala sobre unidade, sobre unicidade. E a gente tem que compreender nesse aspecto de a gente considerar com carinho, com calma, cada das manifestações que ocorrem, que são trazidas à nossa realidade, sem preconceito, sem julgamento, porque julgamento é soberba, é orgulho, e ela afeta diretamente a coroa, e é muito sensível exatamente porque ela é o centro da unidade. Se você tem questões que geram pensamentos ou falas dissonantes, aí você machuca a coroa, machuca um centro de energia que permite a todos captar luz, muita luz. E se você tem esse tipo de pensamentos, de considerar mais ou menos as coisas, vai haver problemas para a elevação da sua consciência. Era isso. Celina, eu concordo com você plenamente, sabe? Mas como a gente está aqui numa caminhada e muitas vezes o ego nos pega de jeito, né? A gente acaba dando essas escorregadas. Mas é importante isso que você está falando, da gente ter esse foco, né? De aonde eu quero chegar, o que eu quero atingir, essa unicidade. Então, isso faz com que a gente balize o nosso caminho para tentar alcançar, né, esse estado. Sim. É isso. Pode continuar, Solange. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência, e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total, no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência,
nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender, de fato, a maneira como olham essas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém, ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer que com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar às frequências original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos. E anos mais tarde pode renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção. E depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldades em perceber qualquer verdade, além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Além de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando o seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psíquica física, que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. Então, segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo.
No momento do delírio, prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo da mulher. Pode ser que não ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à condição física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana, pai e mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina, e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos funcionando em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma constituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é movido pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. E aí, ninguém quer falar nada? Eu quero. Ah, então vai. Qual é a página aí, o parágrafo na distância? Eu terminei a página 253. Ai, ai. Ai, ai, né? Pois é. Perdi o embalo aqui. Pronto. 253. Terminei a página. Tá. Aproveitar só que eu estava aí, eu achei interessante, né? Essa parte que ele diz aqui que a união entre os, o, o óvulo, né, e o feto aponta para a união, né, dos impulsos gêmeos, né? Você vê que toda a criação, ela aponta para o microcosmo aponta para o macrocosmo, né? Então, toda a consciência divina é a expressão, né, da consciência universal se experimentando. Isso isso simplifica bastante o entendimento da criação do universo, simplifica bastante. Simplifica, né? É, lógico que passa por muito mais complexidades, né, e tudo mais. Mas de uma forma bem clara, né, tá bem simples isso aí para entender como é que a criação foi manifestada, né? Criação
universal, né? A física. Pode continuar. Vocês observaram também uma coisa interessante nisso aí, é que na carta 6 a gente fala lá da injeção da consciência divina que o espermatozoide recebe, para depois ele energizar o óvulo, para depois ele fecundar o óvulo. Mas aí a gente vê, a gente estuda e fala sobre consciência universal. E aí o Cristo, em alguns momentos na carta, ele fala que a alma é a partícula da consciência universal. Ela é consciência universal em nós. Mas você percebeu aqui, nessa leitura aqui, por que que ela se torna, se ela é injeção da consciência divina, porque ela ganha a alcunha de consciência universal. Por que ela se torna consciência universal? Você observou que é por conta dessa fusão dos dois impulsos, que eles se fusionam, como está escrito aí, e é para fazer um, para criar a individualidade. E então, o espaço da alma, depois de fusionado esses dois impulsos gêmeos, pai e mãe, que todos nós temos em nós, eles fusionados, eles estão representando o grandioso equilíbrio universal. Eles estão fusionados e eles estão unidos ali. E ora eles são liberados para as energias universais, elas vêm dali para a criação. Embora seja lá a consciência divina residindo dentro da consciência, dentro da alma, que é a consciência universal, mas a gente percebe por que de ser a consciência universal a alma. Porque essa fusão aí é que leva, porque aí é uma fusão de equilíbrio constante. Eles estão fusionados em equilíbrio. Então, é uma percepção que eu tive. Eu não sei se é isso que os senhores pensam também e que percebem. Mas dentro de nós, lá, num nível muito mais profundo, além da consciência divina, lá está a consciência universal, que é a morada da consciência divina. A morada da consciência. A consciência divina ela reside na consciência universal. Embora as manifestações nossas aqui, elas uma hora, elas são, a gente manifesta da forma que está, mas dentro de cada um de nós carregamos fusionado essa consciência universal e a consciência divina ao mesmo tempo. Eu não sei se eu consegui expressar, mas assim, uma luz de alegria quando eu vi esse processo de fusão, já no ato ali das duas características, pai e mãe, eles estão de novo unidos e equilibrados, e permanece aí sempre e para sempre, nessa condição. É assim que vocês veem também? Eu vou Eu não ler, sei. Oswaldo, eu vou ler um texto aqui para corroborar, né, a sua fala aí, viu? Eu Vai estou dar, querendo entender, né? Na verdade, eu vai quero dar, entender. vai dar peso no que você falou aí, ó. Página 132, terceiro, tá? Textos complementares, Uhum, 17. O último parágrafo diz o seguinte: ele está falando sobre a verdadeira natureza da consciência, né? Você recebeu o seu ser da consciência universal, desdobrada em consciência divina. uhum, A época do Big Bang, veja na carta 5 onde está essa narrativa. uhum, Esta é a perfeita consciência da inteligência amorosa e amor inteligente. Ela é feita de impulsos. Estes impulsos são a própria energia básica, a mola propulsora de toda a existência. uhum, Esta consciência está realmente dentro de você, em volta de você, acima de você e pode elevá-lo a níveis cada vez mais altos de êxtase espiritual e percepções efêmeras. Esta consciência é o que muitos chamam de Deus. Isto está dentro de você e é superior a você. uhum.
no final da página, no último parágrafo, na última linha, ele diz assim: o ego é criado divinamente a fim de dividir a consciência divina em indivíduos. Uhum. E na página 135, sobre a evolução, no último parágrafo, ele diz que a consciência divina, que eu também chamo de vida. Eu não sei se vocês lembram, né? Uhum. Na carta 5 ele faz É. uma espécie de hierarquia, né? Como foi que aconteceu, né? Começa lá na consciência universal, vai descendo os impulsos Uhum. e tal, até chegar na palavra vida. Então, é muito claro como se formou o universo, como que o Criador fez tudo isso, né? E que nós somos, dentro de nós, né? Em cada indivíduo, tem lá a consciência divina. E eu vou mais além. Eu estudei a parte da carta 5 sobre a criação e eu percebi que o eu superior, o eu, o eu original, né? Se vocês não observaram, eu observei. O eu original, ele, ele é a consciência individualizada. Olha que coisa linda. Ele é a consciência individualizada. Tá lá na carta 5 isso. Isso mesmo. E depois ele vai e entra, olha só, ele entra para comandar, para criar, ele entra ele entra no impulso pai, que é o impulso de atividade, e diz que ele vai direto para o próton. Diz que ele vai lá direto para o próton. E eu fui pesquisar quais elementos da natureza que contém o próton. E todos os elementos da natureza contêm o próton. Significa que o eu original, no sentido, né, assim, eu entendo que o sentido é a onisciência, né? É lógico que a consciência está em todo lugar, mas o eu original está lá no próton. Portanto, toda substância universal tem o eu original, que é o que dá o impulso para o animal caçar, para o animal comer, para a flor se virar, para o girassol se virar para o sol, para a folha, enfim, para a gente trabalhar, para você se deslocar. Tudo é impulso do eu original. Gente, é maravilhoso a criação, é maravilhoso o processo, é maravilhoso a engenharia, a mecânica, enfim, tudo que foi feito. É de uma inteligência assim absurda. E nós não sabemos nada sobre isso, nada. Porque o intelecto, a nossa linguagem intelectual, Não Cristo consegue chegar lá. não consegue, nós não vamos conseguir entender. Mas o pouco que está nas cartas é assim, sem comparação. Não tem palavras mesmo. Isso tudo que o Rodrigues disse além, inclusive, está também na página 189, quando ele diz: a vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Uhum. Eles se converteram na consciência da matéria. Eu acho interessante é que, embora sejam muitos nomes, né? É consciência divina, é ego, é consciência humana, enfim, são tantos nomes, mas no final, tudo é consciência É uma original. unicidade, né? É uma É, universalidade, exato. que é o que nós estamos buscando compreender. O senso de separação só existe no nosso intelecto. É isso aí, Oswaldo. Nós estamos nos aproximando dessa unicidade. Na unicidade não existe ninguém estranho. Nós não somos estranhos ao cavalo, à barata, ao escorpião, à cobra. Nós É. todos somos um. Somos um e a mesma consciência. É só a forma como a consciência Está se manifestando. se auto-expressa. Isso, Tá lá na só carta isso. 5. E eu tirando assim do que a gente tem na prática normal, do dia a dia, do conhecimento parco agora, o particular, você vai comprar, por exemplo, uma peça de um carro. Aí você chega lá e pede a peça fulano de tal. E aí você sabe, mas essa peça é a peça do carro fulano, cicrano, serve nessa? Aí o cara que conhece da peça, ele fala, essa peça é universal.
Ela Verdade. dá no seu carro, dá no do outro, no do outro, no do outro, no do outro. Então, veja que o tino de universalidade aí, usado na nossa individualidade, é essa unidade que nós estamos buscando. A essência, o que está por trás. O senso de separação é coisa do nosso intelecto. Esse é melhor, aquele é mais feio, aquele é mais bonito, aquele ali é assim e é assado. Isso é só do nosso intelecto, só da experiência dos órgãos do sentido. Exatamente. Na essência é o universo, ela é universal. E esse bocado universal está individualizado em cada um de nós, nessa fonte efêmera. Encerrou essa situação da individualidade, nós voltamos para o todo, para essa consciência divina universal, esses impulsos universais, para dizer assim, né? E o interessante que eu vejo, que ele fala assim, tanto a sua alma quanto a consciência universal, elas permanecem sempre e para sempre unidas e em equilíbrio, em silêncio e quietude. E ele Apesar de todos os alaridos do ego, ela está lá. E é por isso que a gente mantém vivo, porque é desse silêncio e quietude que emana todas as energias de vida para nós, através dos impulsos. Então, é nesse ponto que eu estava aqui meditando sobre esse trecho que nós estamos lendo aqui. Eu tenho ele grifado aqui, mas eu tenho que levar ele para a meditação para eu entender melhor. Mas hoje já ficou bem mais claro para mim quando a gente troca essa ideia. Foi muito bom as ilustrações, os textos que você mostrou, e foi muito bom, porque aclarou bastante. a, a, é, Cristo diz que a alma, né, as partículas, elas se transformam, né? Elas se findam e voltam para os impulsos que refarão, né? Recriarão outras formas. Mas a alma não. A alma ela é eterna. A alma não, né? A alma não tem fim. Ela não se extingue. Uma vez Não. criada, ela não extingue mais. É. Né? E essa coisa da separação, da individualidade, ela só existe no ego mesmo, só no Só. pensamento, na consciência humana. Porque na alma, ela sabe que não existe separação. Por isso que a alma é a única característica do humano que tem essa saudade de voltar para o ninho, né? Lá, voltar para a consciência. E se você observar com um olhar bem mais tranquilo, bem mais devagar, você vai ver que esse é o anseio mais profundo do nosso ego. Porque ele, de uma forma inconsciente, ele lembra de onde ele saiu. Ele, não é que ele lembra, ele tem essa impressão de onde ele saiu. De um lugar maravilhoso, de alegria, do momento de alegria. Como Cristo fala, toda criança é nascida do momento da alegria, do mesmo momento. E é por isso que o ego tem essa luta incessante de criar esse estado de harmonia, de equilíbrio e de felicidade pessoal. Já que ele é o guardião da individualidade, ele busca isso. Ele quer viver nesse estado de equilíbrio constante, de harmonia, de felicidade inalterável. E é essas energias que ele energiza a psique e que faz nascer os pensamentos de forma que, como Cristo fala, que leva a pessoa a manipular o mundo em favor dela. Mas a busca não tem maldade, ela só quer esse momento de felicidade, ele quer ser feliz. Por isso que ele busca nas coisas de fora, ele quer mais e mais carro, mais casa, mais dinheiro, mais amor, mais status, que é aquilo que fez ele feliz no passado, ele quer que se repita, e permaneça sempre feliz. Só que todas as vezes que ele conquista essas coisas, ele vê que o momento de alegria que ele produz naquilo
Ele é igual o fogo de fósforo. Ele dura pouco. Então, se você for olhar a busca incessante, tanto da alma, quanto do nossa consciência humana, da nossa personalidade, é por essa alegria interior, essa satisfação, esse bem-estar. E aí é por isso que ele fica cego, buscando isso para si, e ele não se importa de causar prejuízo a outros. O problema está nos prejuízos aos outros que causa. E que isso depois volta em experiências mais traumáticas para ele, para todos nós. A gente observando isso no dia a dia, a gente pode observar no nosso comportamento, na autoobservação. Eu estou vendo muito isso em mim. O olhar seletivo ainda impera em nós. Eu aceito, eu fico feliz com aquilo que é bom para mim. Aquilo que não está parecendo muito bom para mim, ou é desconhecido para mim, que não me inspira confiança, eu não quero. Por isso que o ego tem medo do novo. O novo que traz alegria, que traz um conhecimento mais além. O ego tem medo de sair do lugar, porque ele está acostumado a viver, a buscar a alegria que ele já vivenciou. Ele está olhando com os olhos no retrovisor. E ele esquece que a alegria muito mais sublime está para frente. Mas se não tiver uma energia pura, como essa energia crística, a nos redirecionar, a gente vai aprofundando nessa busca doida aí, e sempre buscando essa alegria, sempre buscando e afundando mais. É por isso que eu vejo essa essência divina, universal, ela reside em cada um de nós, porque se não fosse essa energia universal jorrando como está essa fonte aí atrás do Roberto aí, ó, constantemente, fatalmente a gente morreria nos primeiros dias de aprendizado terreno ou de desaprendizado divino. A gente sucumbiria, porque a busca é doida, é maluca, é suicida até às vezes. Chegar ao ponto de falar assim, eu vou mandar o meu general para a guerra, porque eu quero a mulher dele. Eu preciso, a mulher dele tem que ser minha esposa. E a cegueira é tanto que eu mando o general para a guerra numa emboscada e o general é morto, e eu pego a mulher dele para mim. Você sabe do que eu estou falando, Rodrigues. Você sabe da história que eu estou contando. Então, isso é tudo a busca por essa felicidade desenfreada. Que é essa busca desenfreada por essa felicidade. E buscando no lugar errado, na fonte errada. Nas coisas que está só para se apreciar e aprender e voltar para dentro de novo. Aqui não é carrear para o redor. E eu vejo que é isso que ofusca a nossa luz. Mas você observa assim, quem já viu o eclipse lunar? Você já viu, né, Roberto? Você já viu que quando ele está cobertinho, você nas fotos mais bonitas que a gente tem, você observa lá que fica a tampa escura na frente e uma bordazinha toda de luz em volta, né? Aquela borda da luz, ela sai ali mostra claramente como é que o nosso ego está. E aquela bordazinha de luz que está ali é a consciência crística. As vibrações da consciência crística nos resgatando. À medida que a gente vai dando ouvido para a consciência crística, ela vai caminhando para o centro. Ela vai caminhando para o centro e aquela parte que era opaca, ela vai ficando mais avermelhada, um pouco mais laranjada, daqui um pouco mais claro, daqui um pouco reluzente o sol. É o que nós estamos aqui hoje. A entender, mas fusionado, e essa consciência crística, ela quer nos levar para essa universalidade, essa unicidade que eu falei. Mas nós ainda estamos aqui, né, pelejando com a vida, para ver se a gente anda uns passinhos a mais, né?
Era só isso que eu queria aprender um pouquinho com vocês, mas o que foi me falado aí me ajudou muito, viu? Eu Também. consegui clarear um pouco mais. Oswaldo, Hum? dentro do que você falou do exemplo da peça do carro, eu falo da TV. Quando começou as TV, os controles eram todos marca tal, marca tal, marca tal. Aí quando apareceu o Universal, tornou-se tudo um. Tá vendo? Bem atual, né? Bem assim, Bem em atual. tecnologia, não é? É para isso que É nós muito estamos caminhando, para essa é para isso. universalidade. É, É. verdade. Isso é Coloca de belo Fátima para cá, ela vai dar certo ali. Não coloca ali, dá certo também. Não, mas coloca é, lá, dá certo também. Qualquer também. lugar que colocar, Qualquer lugar que colocar, vai dar certo. tudo é aceitável. É verdade. Tudo é aceitável, tudo está normal, tudo tranquilo, tudo consciente. É É verdade. para esse caminho que nós estamos indo. Não interessa, ó, não interessa os tropeções. Isso aí não interessa. Não, São bem-vindos os nossos tropeções. Ai de nós se não houvesse esses tropeções. Como é que você iria saber se você está andando para frente ou se você está parado? Você tropeça e cai. Então é porque você estava em movimento para frente. Então, para mim, não, tanto faz. Tudo que está acontecendo é para o nosso melhor. É para em busca dessa unicidade. Abraçar tudo e sermos felizes. isso aí. Foi muito bom. Adorei. Continua? Terminou não, vai, continua. Não, fica atrás. Foi jeito de falar, né, de fato. É. Tristemente, é na 253, 54. Tá onde? Tristemente, 54? 254. É isso, Certo. né? Será que eu saí da página? Não, vou começar lá em Eu cima. também estava lá embaixo, mas vá. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Só falar aqui É uma coisa, Solange. sim, É, ele começa dizendo, né, que é triste porque a consciência egóica pode contaminar o amor que o casal sente, né, a ponto de separação, né? E aí eu estava lembrando aqui que antes do Big Bang, os impulsos, né, já estavam lá no equilíbrio da consciência universal, e eles estavam juntos. Depois que aconteceu, eles estavam juntos e o texto na carta 5 diz que tinha uma energia tão forte entre eles, tão forte, que ele disse que era como uma aspiral, né? Uma aspiral de energia que Cristo diz que não consegue nem decifrar, não consegue nem palavras descrever isso para o buscador, né? E foi justamente essa energia tão intensa, tão grande, tão forte, que houve, foi o objeto do Big Bang, né? No meu entendimento, isso. Esse aqui é um ponto meu, né? Quando houve a explosão, os impulsos foram separados. Olha que coisa linda. Os impulsos foram separados na explosão do Big Bang. Mas eles foram separados e depois para trabalharem juntos. E aí ele diz que os impulsos agora estão assim, ó. Ele diz assim, você põe a mão aqui e tal, não sei o quê, né? Aí você vai ter uma ideia do que é esse repulsão, ligação, repulsão, né? Então, você vê que a consciência egóica é distorcida da consciência universal. A consciência universal separou para unir e trabalhar junto. O ego não, o ego separa para viver separado.
É totalmente o oposto, né? Uhum. Prejudicial. Só isso, Solange. Pode É. continuar. E você percebe aí também por que que ele fala que, tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor? Vocês observam aí a sutileza disso aí tudo? É, porque ele é individualista, né? Não, mas olha, ele surge de uma coisa que foi muito falada há muito tempo para todos nós, uma coisa chamada adultério. É a partir do adultério. Você adulterou a originalidade, Ah, sim. já vai ter isso aí. Olha só. Quando é que ocorre o adultério? Aqui. Quando o amor já começa a ser desequilibrado pelo impulso da saciedade física. Sim. Quando entra a saciedade física, e mormente isso é motivado pelo impulso, vamos supor aqui do casal, pelo impulso masculino, de querer mais e mais e mais, daquele tocar na consciência divina, daquela fagulha, daquele prazer, quanto mais e mais e mais e mais, ele deixa de observar a receptividade do impulso mãe. E aí entra a saciedade, que é insaciável. Ele quer mais daquilo que fez ele feliz antes, e aí ele quer mais, e ele quer mais, ele quer mais, e ele adultera com isso, porque a outra parte não está receptiva, aí já vai, assim, pela a obrigação. Onde existia amor, já vai Aí ter eu a recepção por obrigação. Aí está adulterado a originalidade. E aí é que começa a trinca da separação. Porque a imposição leva a isso. Adulterou o que era puro, era equilibrado, era amoroso. Um respeitava o outro. O bem do ser amado era mais importante do que do amante. Uhum. Deixa de existir. E aí começa aí. E esse aí é o adultério por excelência. Ele acontece dentro do casamento. Esse é o adultério que provoca a separação. Por conta desse mais e mais, não. É minha esposa, ela aqui, ela está obrigada a me servir. E aí, ela está, por ela vir, por obrigação, a consciência dela está sendo adulterada pela minha. Agredida. Tá, Agredida. está sendo agredida. Então, eu estou adulterando isso. E quando eu adultero, o que é que eu estou falando? Eu estou fazendo uma trinca na união, e a separação aí começa a aumentar as distâncias. E a separação é inevitável no futuro. Aí Aí, ele aí, fala, Aí é mas por porque eu quê? Por que aí sim, vem os tão campos, exaltado? Hã? Oi? Oswaldo, aí vem os campos magnéticos, né? Uhum. Sim, Vale até Fátima. porque o instinto tomou conta, tomou a direção. Não, tomou a Quando o direção. instinto tomou a direção, o resto desapareceu. Ficou só o Porque, instinto. porque é assim. Numa vida de regramento, vamos supor, vamos aqui para o meio de onde eu vi. Eu vou exemplificar o que eu tenho. De um mundo onde eu vivi, cheio de regras, cheio de pode, não pode, deve, não deve. É. O que restava o quê? De liberdade? E então o que restava para a pessoa, principalmente para o casal, para o homem? O que sobrava para eles? É o que é essa parte da intimidade que não está lá no meio do povo. Ou só sobra isso. Por isso, se você for observar nas clínicas psiquiátricas, hoje já existe estudo nesse sentido, de por que tantas pessoas religiosas, tantos evangélicos principalmente, ele chegar ao ponto de ter que fazer tratamento psiquiátrico. Porque o maior número de internação são de pessoas religiosas. o assunto é, Justamente por. o assunto é tabu, né? Para É começar, o assunto é tabu. Por tabu. causa desse tabu. É esse é o nome. Por causa desse tabu. Hoje eu entendo muito bem, porque graças ao Pai eu consegui sair desse atoleiro.
Eu consegui sair desse atoleiro e estou num lugar mais tranquilo, onde eu estou olhando com um olhar mais panorâmico. Ainda tenho, meu Deus, 90% de coisas para tirar ainda, você entendeu? Mas o 1% que eu consegui tirar, eu já consigo ver diferente. Então, esse tristemente aqui é exatamente por conta dessas coisas. E às vezes, quando se impera muito o princípio da humildade no casamento, onde uma parte se sujeita à outra a tal ponto de Aí tolerar isso para a vida mas toda, aí não é, você falou humildade, foi? Não, né? é a humildade. É a humildade. Essa Não. aí é a humildade, de se sujeitar ao ego do outro. Aí já chega a ser sujeição, né? Mas é a humildade que é pregado lá, era essa, pelo Ah, menos para tá, mim, entendi. você A entendeu? Era sujeição essa. a humildade tem faceta de a sujeição tem faceta de Sujeição, é, sujeição. E daí então, porque aí você vê assim um número muito grande de pessoas na religiosidade morrer de subserviente. morrer de câncer, morrer de doenças, outras enfermidades incuráveis. E você vê que ali, pela humildade, ela está sendo subjugada, e mais ali, não, eu tenho que honrar o meu matrimônio, eu Isso tenho que fazer pesa, isso, eu tenho aquilo. E ali isso ela pesa. fica com aquilo represado, e aquilo acaba transbordando em quê? Em doenças para ela, doença incurável, e muitos vêm Eu a tenho, óbito. eu tenho um exemplo aqui em casa da minha mãe. Foi desse jeito aí. Você entende? Então, hoje eu entendo isso, aqui que o Cristo está falando para nós, que tristemente aquele amor puro que é das raízes, que nasceu lá, da pureza, ele racha por essa contaminação da consciência egóica. Às vezes o cara é esposo de uma mulher só e ele nunca traiu ela com outra mulher, mas, no entanto, ele cometeu adultério a vida inteira. E o adultério dele tão pernicioso quanto o estupro, como o É, Cristo vai falar aqui para nós. A energia é tão perniciosa que ela tem a natureza de estupro. É verdade. Então, hoje eu enxergo muito bem isso, viu? Seu áudio, eita. seu áudio está cortado. Está cortando. Eita coisa, desculpa Agora aí. voltou, Pronto, pronto. voltou. Só o finalzinho aí que você falou. Então, hoje eu enxergo muito claramente isso. E eu vejo o quanto aquilo me ensinou hoje, para fazer tudo pelo contrário e fazer um caminho de volta. Hoje eu resgatei. Assim, no meu casamento, por exemplo, toda a vida foi assim, mas eu sabia que tinha algo errado, assim, mas toda a vida a gente foi um considerando o outro muito, mas eu sabia que tinha algo faltando ali. E hoje eu sinto que o amor da primeira vista, do namoro, ele retornou para o meu casamento, eu com 62 anos fazendo agora, 40 anos de casado. É o amor da consideração pura. Sabe aquele Foi. negócio assim, de doer no meu coração, assim, e a vontade de fazer mais para ver a minha esposa feliz. Eu É, tenho isso comigo hoje, e eu vejo isso nela para comigo também. Então, é uma coisa muito diferente, muito mais puro. Eu já carreguei, não. Mas é para deixar aí. Tá? Eu já Então, carrego a então para você ver, hoje. experiência da traição. Então, hoje eu estou muito feliz de poder estar debatendo isso aqui com a gente, tão abertamente, tão claramente na minha mente. O que é que causa essa tristeza aqui? O que o Cristo está falando? Hoje eu consigo entrar na consciência crística para eu entender isso aqui, graças a Ele, pelo curso que eles têm dado a nós aqui, né? é interessante. Gozado que hoje eu vinha agradecendo. Foi interessante esse assunto daqui. E eu vinha agradecendo, eu vinha andando e agradecendo ao meu ex-marido, que quando eu dei a luz dos meus 2 filhos, a gente estava no amor perfeito. Então, os meninos nasceram divinos. Eu lendo aqui as cartas,
Então, assim, deve ter sido negócio do outro mundo, porque era aquele amor puro, aquela perfeição. E eu vim agradecendo de ter sido gerado nessa situação, não ter sido gerado em outra situação, né? Então, eu vinha agradecendo. Carlos. Aqui mais atrás, por exemplo, Cristo fala sobre a facilidade que algumas pessoas têm de voltar ao seu estado da concepção, das vibrações da concepção, né? E agora você veja bem, ele fala que ele quis dizer que com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original da consciência espiritual emocional na qual foram concebidos. E daí, ó, você voltou lá naquela condição, seja da consciência egóica ou do amor puro. Aí ele fala aqui, do espírito, ó, e anos mais tarde podem renascer, ou seja, a consciência pode despertar e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. Olha o que está acontecendo com a gente aqui. Nós voltamos àquele estado. E eu não foi só anos mais tarde, não. Foi, meu Deus, 5 décadas para eu acordar. Para aí agora eu começar a trabalhar a partir disso. Eu vejo isso nitidamente hoje aqui na minha vida. Eu fico assim... hoje eu fico a meditar essas coisas e enxergando claramente onde é que eu estou e onde é que a gente está vibrando. Graças às cartas. Prossigamos? Vamos? Olha, a gente está com uma hora e pouco. Já deu, né? Não sei nem onde a gente está. Aonde, Solange? Aí amanhã a gente continua, né? Sim. É na 254 de Fátima, segundo parágrafo. Nossa. Aí amanhã a gente continua, então. O Oswaldo, Oi. onde é que você leu agora aí? O que eu li foi aqui na página 253. 252. 2. Lá no parágrafo em negrito, lá, né? Quando eu estava na Terra. Ah, tá. Valeu. Obrigado. Tá. E eu peço desculpa aí, porque hoje eu conversei demais, tirei às vezes de vocês. Não, foi muito bom. Sempre é bom. Sempre é bom. Tem dia que eu fico com o pote cheio, eu tenho que conversar um pouquinho, senão eu vou me explodir. Desculpe. É o momento. É o momento. Isso aí. Tem que esparramar o pote para receber mais ainda, né, Oswaldo? Pois é, se não esvaziar o pote, como é que eu vou receber? Tem que esvaziar, jogar. Vocês sabem o que é pote? Pote é do água. Eu conheço. Aquele utensílio de barro que a gente usava na roça para pôr água. Pote. E tem um pote que tirava com a vasilha. Fique com Deus, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, então, pessoal. Era bom quando tinha sapo dentro. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Consigo sair